A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar sequência no estudo do Sermão do Monte. Esse é o tema desse terceiro trimestre de 2022, da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Nós já estamos na lição de número 8, onde Jesus vai continuar nos ensinando sobre a maneira correta de orar. Ou seja, ele vai perseverar na oração, no estudo da oração, porque é necessário cultivar esse relacionamento com Deus. É necessário a gente expressar continuamente nossa dependência dele. Depois de Jesus nos mostrar na lição passada a maneira errada de orar dos fariseus, agora ele vai continuar nos ensinando a correta. Os irmãos se lembram que na lição anterior, Jesus deu apenas uma introdução. Ele disse que é necessário ter um aposento, um lugar secreto, né, a fim de ficarmos a sós com Deus. E ele falou também sobre a sinceridade que deve haver no coração quando estamos orando. E além de tudo isso, nós vamos ver hoje que é necessário seguir o modelo perfeito de oração que Jesus vai nos ensinar através da conhecida oração do Pai Nosso, que está registrada no capítulo 6 de Mateus, versículos do 9 ao 12, e que é o texto de referência para hoje. Diz assim o texto: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse é o modelo perfeito de oração ensinada por Jesus, que, por ser muito conhecida, alguns têm feito dela vãs repetições, não é isso? E não é esse o propósito da oração do Pai Nosso. Ela tem um princípio a ser seguido. Não que seja errado recitar essa oração, irmãos. Nós só devemos tomar cuidado para não fazer dela uma reza sem sentido, com palavras apenas decoradas. Os religiosos, por exemplo, ensinam que rezando 10, 20, 30 vezes a oração do Pai Nosso, o pecador terá seus pecados perdoados. Quando a Bíblia ensina que para ter os pecados perdoados é necessário se arrepender, se converter, andar na luz da palavra, ter comunhão uns com os outros. Aí sim o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus foi bem claro, né? Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Por isso a lição de hoje vai então nos apresentar esse modelo da oração do Pai Nosso, explicar a primeira parte da oração, que fala sobre a glória devida a Deus, e mostrar as nossas necessidades e carências. Esses são os objetivos a serem alcançados na lição de hoje, tá bom? O tópico 1 vai aprofundar mais nessa que é uma oração modelo para o cristão, e, como falamos, ela não deve ser meramente palavras bem formuladas, porque ela está repleta de ensinamentos acerca da pessoa de Deus e de como o verdadeiro adorador se achega a ele. Só que para compreender a profundidade que há na oração do Pai Nosso, é necessário querer aprender também. Por isso que esse tópico ele vai falar sobre o interesse dos discípulos em aprender a orar, sobre a ordem na oração e também sobre o relacionamento de pai para filho que há nessa oração do Pai Nosso. Lucas também deixou registrada, resumidamente, essa oração do Pai Nosso, e ele faz questão de destacar esse interesse dos discípulos em aprender a orar. Ensina-nos a orar, disseram os discípulos para Jesus. Interessante, irmãos, como os discípulos de Cristo sempre estavam dispostos a aprender. Explica-nos a parábola do joio, quando será a sua vinda e quais os sinais do fim dos tempos. Ensina-nos a orar. E isso é muito importante, porque uma vez que estamos dispostos a aprender, o Senhor também estará sempre pronto a nos ensinar através do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Assim, a oração do Pai Nosso vai deixar de ser uma reza, vãs repetições apenas, e será um verdadeiro e sincero diálogo com Deus.
Os religiosos da época de Jesus tinham toda uma liturgia infundada para orar, em pé nas praças, com vãs repetições, em voz alta para chamar a atenção de todos, né? Faziam tudo do jeito deles e por isso não aprendiam nada, nem o significado das parábolas e nem a maneira correta de se achegar a Deus. Os discípulos, percebendo isso, eles buscaram aprender diretamente com o Mestre. E Jesus mostrou para eles que não precisa de firulas para se aproximar de Deus, né? Basta chamá-lo de Pai com um coração sincero, simples assim. Pai nosso que estais no céu. Não que seja errado fazer oração prolongada, não é isso, né? O próprio Senhor Jesus, que ensinou essa oração curta, com poucas palavras, muitas vezes ele passava a noite toda orando. Então o segredo está no coração. É isso. Depois o item prossegue dizendo que a oração do Pai Nosso é dividida em duas partes. Eu diria até três partes, porque na primeira parte ela se refere à glória de Deus, um Deus que está no céu, que é santo, que tem um reino, que é soberano em sua vontade, tanto na terra como no céu. Depois a oração trata das nossas necessidades pessoais, não só físicas, como o pão nosso de cada dia, mas principalmente as espirituais, como o perdão dos nossos pecados, os livramentos da tentação e do mal. E por último, novamente, Deus volta a ser exaltado, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse então é o modelo ideal de oração que foi dado por Jesus para o combate às vãs repetições feitas pelos fariseus, exaltando a Deus com um coração sincero e chamando ele de Pai, Abba, Pai. Esse privilégio que era apenas do Senhor Jesus como Filho unigênito, nos foi concedido também. Uma vez que fomos adotados pela fé, podemos chamá-lo de Pai. Deus não é padrasto, Deus é Pai de todos quanto receberam Jesus. Então, irmãos, esse é o princípio, mas as nossas orações não se resumem a essas poucas palavras da oração do Pai Nosso, né? Elas são apenas um leque, um ponto de partida onde o princípio deve ser a glorificação a Deus. A sequência da nossa oração será direcionada pelo Espírito Santo, ele que vai nos conduzir no tempo que for preciso, e dessa forma, com certeza, a nossa oração subirá como incenso suave às narinas de Deus. Já o tópico 2 vai falar sobre a glória de Deus, que está na primeira parte da oração, onde é abordado três aspectos importantes: a paternidade divina, a santidade de Deus e a vontade de Deus. Não bastasse o pecado que já faz a separação entre a criatura pecadora e o Criador Santo, como se não bastasse também os religiosos que não tinham nenhuma intimidade com Deus e ainda influenciavam o povo na maneira errada de orar, Israel ainda reconhecia Deus como Pai apenas de um modo superficial, coletivo, distante. Individualmente era algo incomum chamar Deus de Pai. Nem mesmo homens como Noé, Abraão, Moisés, Davi tiveram essa ousadia, né? Na verdade, chamar Deus de Pai individualmente só deu início com os cristãos, pela graça de Deus em razão da fé em Jesus. João disse: mas a todos quanto o receberam, recebeu Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós podemos agora chamar o Senhor nosso Deus de meu Pai que está no céu. O próprio Senhor Jesus, ele não se colocou também na posição de Deus Pai, mas de Deus Filho, se fazendo como se fosse o nosso irmão mais velho. E em várias ocasiões você vê Jesus realmente chamando Deus de Pai. Só que essa liberdade, irmãos, que temos em Cristo, deve ser acompanhada de uma vida de reverência, de adoração, de temor, de admiração a Deus, que são expressos nessas palavras também: santificado seja o teu nome. Paulo foi bem claro: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque nós agora temos essa graça de poder chamar o nosso Deus de Pai que nós vamos abusar. Outra observação importante é que quando oramos santificado seja o teu nome, não significa que desejamos que o nome de Deus seja santificado. Não é isso. Santificado ele já é, totalmente.
mas significa que desejamos que o nome de Deus seja reconhecido como santo. E para que isso aconteça, depende muito da nossa conduta cristã. Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mas se a nossa luz não resplandecer, o nome do Senhor, ao invés de ser glorificado, santificado, ele será blasfemado entre os gentios incrédulos, né? Agora, a questão que fica é: será que eu tenho contribuído com um bom testemunho? Eu tenho contribuído com uma boa conduta para que o nome do Senhor seja santificado? Irmãos, isso é muito sério. Davi adulterou com Batseba, nasceu uma criança, ele se arrependeu, foi perdoado, só que Deus levou a criança, a fim de que os inimigos de Deus não blasfemassem. Então nós não podemos esquecer que temos um nome a zelar, e não é o nosso nome, é o nome do nosso Deus, porque nós somos, pela graça infinita, representantes dele aqui na terra, né? E nessa mesma linha a oração prossegue dizendo: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição, não é isso? Sejam santos como eu sou santo. Ou seja, essa expressão venha a nós o vosso reino não representa somente o nosso anseio pelo reino milenar ou eterno de Cristo, e sim o céu já ligado na terra hoje, porque Jesus disse que o reino de Deus já está entre nós, né? O reino de Deus deve ser manifestado então em nós, através da ação do Espírito Santo. Já não vivo eu, mas o reino de Deus vive em mim, Cristo vive em mim, o Espírito Santo vive em mim. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre as nossas necessidades e carências, que é a parte central da oração do Pai Nosso. A gente percebe que até nessa oração do Pai Nosso a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Só então as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro lugar, venha a nós o vosso reino. Só depois o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E essa parte da oração abrange não só a provisão de Deus com o pão nosso de cada dia, mas também a pureza pessoal, no perdão dos nossos pecados e a proteção divina ao nos livrar do mal. E aqui, irmãos, cabe outra observação importante. Orar pelo pão nosso de cada dia é reconhecer que necessitamos da provisão de Deus. Até mesmo os homens mais ricos do mundo, eles morreriam de fome se não fosse a provisão de Deus vinda da terra, já que todo o alimento e toda a vitamina que sustenta o corpo humano vem da terra. O homem pode plantar a melhor semente na melhor terra, regar, cuidar, mas se Deus não der o crescimento, até mesmo os mais ricos morrem de fome com toda a sua fortuna. Então, o pão nosso de cada dia não é uma provisão divina apenas para os pobres, mas para toda a raça humana, inclusive os animais. Jesus disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Israel aprendeu essa lição quando o maná caiu do céu no deserto durante 40 anos, porque para Deus não é impossível. Se tiver poucos pães, ele multiplica. Se não tiver nenhum pão, ele diz: haja pão e cai pão do céu. Por isso que Jesus também nos adverte: não andeis inquietos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber ou de vestir. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas, então lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós diariamente, como disse o apóstolo Pedro em uma de suas cartas. Depois a oração prossegue com o pedido de perdão: perdoa as nossas ofensas. Irmãos, o fato do pedido de perdão nessa oração do Pai Nosso vir após as necessidades diárias supridas não significa que a prioridade é o pão nosso de cada dia, para depois o perdão dos pecados. Não é nada disso, tá bom? O que acontece é que os judeus acreditavam que prosperidade material representava a presença de Deus e, consequentemente, perdão dos pecados também. E como os discípulos estavam engatinhando na fé, trazendo algumas bagagens, algumas tradições judaicas, Jesus descarta nessa oração essa ideia de que se o pão nosso de cada dia nos é dado, não é preciso pedir perdão. Não é nada disso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas perdoa também os nossos pecados.
Afinal, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem uma parábola bem conhecida em Lucas capítulo 12, versículos do 13 ao 21, onde um homem rico se preocupava tanto em ajuntar alimento para o seu corpo num celeiro e se esquecia de cuidar da sua alma. E Deus disse para ele: louco, essa noite te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, vale lembrar também que para alcançar o perdão de Deus é necessário liberar o perdão também. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos versículos seguintes, que não foram lidos aí no texto de referência, Jesus foi bem claro: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Né? João também disse isso, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí sim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Interessante é que Jesus nos atribui essa responsabilidade sobre qual será a nossa própria sentença. Perdoa as nossas ofensas, assim como, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se eu perdoar uma vez só aquele que me ofendeu, Senhor, me perdoa uma vez só também. Se eu não perdoar nenhuma vez, Senhor, não me perdoe nenhuma vez. Por isso que Jesus disse para Pedro, quando ele questionou se deveria perdoar um irmão 7 vezes, não, Pedro, não digo 7, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, sempre. Se quiser alcançar sempre o perdão de Deus, perdoe sempre também. Por isso que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, disse que não devemos ser demasiadamente justos para não destruirmos a nós mesmos, porque na mesma medida com que julgarmos, seremos julgados também. Enfim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, humanamente é impossível alguém não ser tentado, porque a concupiscência está em nós, faz parte da nossa natureza pecaminosa. Tiago disse que somos tentados quando atraídos e engodados por nossa própria concupiscência. O que é pior, mesmo com o anjo do Senhor acampado ao nosso redor e pronto para nos livrar, existe um tentador que está ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. E ele não vai desperdiçar essa oportunidade. Até mesmo o Senhor Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites seguidas. Daí a necessidade do jejum que vimos na aula anterior. Então, a tentação é algo inevitável na vida do crente. Talvez alguém possa até questionar: mas irmão, Jesus disse, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Como assim? É possível ou não alguém ser tentado? Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Há tentações que são possíveis de serem evitadas, outras não. E Jesus está se referindo às tentações que podem ser evitadas através da vigilância e da oração. Quando estamos correndo o risco de cair em tentação, foi porque não oramos nem vigiamos e entramos em tentação. Então é melhor prevenir do que remediar. Mas o fato é que em todo o tempo que estivermos nesse corpo corruptível, seremos bombardeados pelo tentador. Por isso que Judas nos exorta em sua carta a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nunca abandonar esse escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E como batalhar pela fé? Meditando em todo o tempo na palavra de Deus. Assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela também permanece quando permanecemos ouvindo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Concluímos assim, com a graça de Deus, mais essa lição. Deus abençoe você que nos acompanhou até o final deste vídeo, que tem nos incentivado continuamente. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos juntos na lição de número 9, que vai falar sobre o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Então, orem em favor de mais esta lição e eu tenho certeza que Deus continuará abençoando. Tenha uma ótima aula na EBD da sua igreja e até a próxima semana. Deus abençoe a todos.